Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso tema posse. Hoje nós vamos ver os vícios subjetivos da posse, a boa-fé e a má-fé. Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide e vocês vão seguindo aí comigo, ok? Bom, então vamos lá, vamos falar dos vícios subjetivos da posse hoje, né? Quando a gente fala desses vícios subjetivos, a gente deve sempre lembrar da boa-fé subjetiva. O que seria uma posse de boa-fé, pessoal? A posse de boa-fé é aquela que o possuidor, ele ignora que existia algum vício ali naquela posse. Ele não sabia que teve, por exemplo, uma violência ou aquela posse é decorrente de uma clandestinidade ou de uma precariedade, tá? Ele não sabia disso, ele simplesmente adquiriu aquela posse de boa-fé, tá? A posse de má-fé é justamente o contrário. Há um conhecimento, né? Esse possuidor sabe que, por exemplo, aquele determinado terreno, aquela casa, né, foi adquirido por meio desses vícios, aqueles vícios objetivos, violência, clandestinidade e precariedade, ok? E aí surge aquela seguinte pergunta: será que é possível você ter uma posse de boa-fé injusta? E se a gente for pensar, e é importante que a gente pense direitinho para não misturar os conceitos, você vai ver o seguinte, que é possível sim que a gente tenha uma posse de boa-fé injusta. Por quê? Porque essa posse de boa-fé significa, gente, que o possuidor não sabia que a posse era injusta, né? Ele não sabia que essa posse que foi passada para ele, por exemplo, era fruto de uma violência, de uma clandestinidade ou de uma precariedade, ok? Então, é possível sim, tá? Vamos seguir aí, então. Posse com título, né? O que seria essa posse com título? É aquela quando você tem, na verdade, um determinado documento, né, que te dá essa possibilidade. É um documento escrito sobre aquela posse, tá? Posse sem título é aquela que não vai ter nenhum tipo de documento. Então, quando a gente fala muito, né, na posse uso capião e tal, é essa posse que não tem documento, né? Na maioria dos casos, não tem documento. A gente pode até conseguir uma posse por uso capião quando há aquele contrato de compra e venda, aquele contrato de gaveta e tudo, é uma posse com título. Isso, né, já significa que há uma boa-fé. Então, já melhora, né, o processo aí para que essa pessoa possa adquirir a posse, tá bom? Bom, com base então nessa ideia do sem título, né, e do com título, vocês vão ver também a ius possedendi e a ius possessiones. Essa ius possessiones vocês vão ouvir falar muito, que é a decorrente da posse exclusiva. Alguns autores falam, né, dessa posse natural, a posse originária, é a posse uso capiônica, né, ou seja, é a posse de uso capião mesmo. Você tem o contato simplesmente com a coisa, sem ter nenhum tipo de interferência, sem ter o título, sem ter um proprietário que passou a posse para você, ok? Então, essa é a ius possessiones, vocês vão ouvir falar muito nessa posse. Gente, a posse, né, como a gente viu lá nos vícios, né, objetivos, os efeitos da posse, e eu lembrei a vocês que eles estão muito relacionados com a questão da tutela possessória, os vícios objetivos, e aqui agora nós vamos ver os efeitos dos vícios subjetivos que vão estar relacionados principalmente com questão de benfeitorias, de frutos, tá? Então, os efeitos, primeiro, da posse ad interdita. A posse ela pode ser defendida, inclusive, por meio de ações possessórias diretas. Essa posse não conduz ao uso capião. É a posse fundada em contrato de locação, comodato, depósito. Eu já conversei com vocês e disse o seguinte, que, por exemplo, vamos dar o exemplo do locatário, né? Esse locatário, ele é quem? Ele é um possuidor direto, correto? Esse possuidor direto, gente, ele tem direitos em relação ao proprietário, por exemplo, que é o possuidor indireto desse determinado imóvel, né? Não é porque ele não é o proprietário do imóvel que ele não tem o direito de ter toda a privacidade possível ali dentro daquele imóvel. Ele paga o aluguel, então ele tem todos esses direitos. E aí, se caso um desses direitos, né, forem violados, ele tem a possibilidade de entrar na justiça para fazer com que esse seu direito valha, tá? É uma posse aí ad interdicta, tá? Ele poderia se valer dessa posse, dessa possibilidade. E a posse uso capione,
a admissão da aquisição da propriedade por meio da uso capião. Também cheguei a comentar isso com vocês, né? É uma posse, quando consegue-se, né, o uso capião, é uma posse considerada uma posse forte, porque além de possuidor, você passa a ser também, você é reconhecido, né, na justiça, que você é proprietário também daquele imóvel, né, ou seja, daquele bem que você está pleiteando, tá? Então, aí é muito importante, porque quando a gente fala, né, no uso capião, a gente percebe que essa posse ad uso capionem, ela está muito ligada com a teoria de Savigny, né, que vai levar justamente em conta a questão fática, né, o ânimos de dono, né? A gente viu que o nosso ordenamento jurídico, ele vai adotar a teoria de Ehring, lembra que a gente falou? Né? Uma teoria que acabou ampliando todos o conceito de Savigny e integrando outros possuidores que ficaram de fora da teoria de Savigny, como por exemplo, o modatário, né, o locatário, por aí vai. Mas quando a gente fala nessa posse específica, né, posse uso capionem, a gente está falando que aí é uma aplicação bem clara da teoria de Savigny, né? Que ele fazia? Ele separava o corpus, separava o ânimos, dizendo que o corpus, né, os elementos estruturais da posse, o corpus é quando você tem um contato com uma coisa, né? Então a questão fática de você estar ali e tal, e o ânimos, a vontade de ter aquela coisa para si. Então, quando você tinha essas duas coisas, você era um possuidor. E quando a gente vai aplicar o uso capião, a gente vê exatamente isso, né? Que realmente existe ali, né, o ânimo de dono. Você quer aquela posse, você quer aquela terra, você quer aquele apartamento, você quer aquela casa para você. Ok? Então, nessa situação específica, né, do uso capião, a gente vai ver que a teoria de Savigny ela é bastante aplicada, ok?